WR Arte Conecta, sua conexão com a arte. Olá, seja muito bem-vindo ao WR Arte Conecta, sua conexão com a arte, um podcast que fala de arte e busca trazer novidades sobre esse mercado. Eu sou a Beth Monta e hoje nós temos um episódio especial focado na intersecção entre arte, negócios e papel. Para conversar sobre isso, recebemos dois profissionais que são referência no mercado de papéis especiais e no apoio a artistas e criativos. Laura Miranda, responsável pelo atendimento na rede de distribuição da Blend Paper, e Gustavo Silva, gerente comercial e marketing da empresa. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Beth. Obrigado. A gente está hoje aqui conversando com essas duas figuras conhecidíssimas já no mercado do artesanato, mas a gente gostaria, assim, para quem não conhece, mais ou menos que vocês contassem um pouquinho da história de vocês e como que vocês chegaram à Blend Paper. Perfeito. Posso começar? Pode, vai lá. Claro. Estou na Blend Paper há mais ou menos 20 anos. Completo este ano 20 anos. Você começou com 5 anos de idade, é isso? Foi com 7 anos apenas. Você com 15, eu tenho certeza. Quase isso. Já faz um tempinho. A Blend Paper foi o início de uma trajetória profissional voltado ao mercado papeleiro, onde foi o meu desenvolvimento profissional conectado ao papel, né? E aonde eu digo que eu me tornei aí um apaixonado por papel, um apaixonado por arte, um apaixonado por cor, um apaixonado pelo realmente o que o papel pode transmitir, né? E nos últimos 10 anos foi aonde nós nos conectamos esse mundo criativo e de papel com o mundo criativo do artesanato, né? Nós saímos só do nosso dia a dia ali de viver o papel em alta tiragem e viemos para o mundo que trouxe o papel conectado talvez ao artesanato de uma forma mais clara, não só para o Gustavo, mas para uma forma realmente literal ali do uso do papel dentro do artesanato. Então, posso dizer, Beth, que assim, tenho 20 anos de trajetória dentro da companhia, vivo o mercado de forma intensa, e sou um apaixonado pelo que o papel pode transmitir, pelo que o papel pode entregar para vários públicos. Maravilhoso. E a Laura? Eu sou a Laura, não comecei com 15, mas foi com quase. Já faz 6 anos que eu estou na empresa, eu sou do comercial e do marketing também, e agradecer a oportunidade e o convite de vocês de estar aqui hoje. Maravilhoso. E falar um pouquinho sobre o nosso mundo tão colorido, né, que é o papel, e compartilho também de tudo que o Gustavo falou. O papel é apaixonante, não tem como não ser. Tá no nosso DNA, a gente até brinca que é o mosquito que pica. Depois que a gente eu compactuo com vocês essa paixão do papel. Eu sou do tipo que cheira papel. Nós também. Nós também. Porque quem vim de revista, né? Então não tem. Então, assim, eu pego capa de livro, eu tenho que passar a mão. O papel eu tenho que tocar. É uma loucura isso, né? Eu costume de chegar nos lugares e rasgar o papel, Não é pra rasgar, eu não faço que eu tenho dó. Mas assim, a rabiscar essas coisas, mas de qualquer maneira eu tenho que pôr a mão. Todos os livros que eu vejo eu tenho que botar a mão para sentir qual que é a textura do papel. Muito louco, né? Muito louco. Mas enfim, eu acho uma loucura bem saudável. Exato. Me conta uma coisa, Laura, você faz a ponte, né, entre a Blend Paper e os criativos. Como que isso acontece? Eu acho que o nosso dia a dia, né, o nosso trabalho, tanto comercial quanto de marketing, ele é muito voltado a, de fato, a gente estar cada vez mais próximos dos criativos. Então, a gente faz isso de uma maneira pela qual a gente, né, busca um entendimento, a necessidade do mercado para, do lado daqui, como indústria, como empresa, a gente criar soluções. Então, o criativo que nos traz a demanda ou a necessidade do mercado de lançamentos de cores, texturas, essa questão muito forte da sustentabilidade, então fibras diferentes de papéis. Então, a gente procura sempre estar muito bem alinhado com o criativo, né, com o público, porque é ele que mostra um pouco do termômetro do que vem acontecendo no mercado. E aí você faz a ponte entre lançamentos de mercado, tendências, etc., com a demanda do próprio criativo. Sim, diretamente. Que interessante isso, é legal ter essa conexão. E o Gustavo, a sua trajetória que une marketing e vendas, como você vê a relação entre papel como suporte físico e as tendências digitais? Ainda há espaço para o tangível? Não. Na era virtual? Há mais espaço do que a gente imagina. Eu acredito que, assim, a questão digital não tem como fugir, Beth.
Eu falo isso para a Laura, falo isso para a minha equipe, nas oportunidades que eu tenho. É uma realidade. Então, nós temos que, neste momento, tentar unir o digital ao tangível. E o que a gente consegue dessa era digital associar a lançamentos, associar as aplicações de papéis diferentes? O que a gente pode trazer diferente como ferramenta para o tangível, né? O papel, ele vive uma crescente. Né? O papel ele vive hoje como o papel ele se tornou o salvador do mundo. Por quê? Porque o vilão se tornou outro tipo de insumo, que é o plástico. Né? Então eu falo que nós estamos na crista da onda. Então nós estamos podendo ter a oportunidade de ter papéis como a Blend Paper tem, que são papéis coloridos, texturizados, papéis com algum tipo de acabamento diferenciado, para trazer o enobrecimento de embalagem, o enobrecimento de um acabamento gráfico, o enobrecimento de um projeto manual, o enobrecimento de algo que você fazia antes 500 unidades, hoje só faz 200, mas você consegue trazer algo nobre para aquilo, porque o papel especial ele entrega aquilo. Então, assim, esta questão do fabricante ter um pouco de receio do que vem acontecendo no mundo digital, associado a uma redução de consumo, a uma carga menor de produção porque o consumo mudou. Isso dentro da indústria, quando a gente diz indústria papeleira de papéis especiais, vamos dizer assim, isso não acontece ainda, tá? Pode ser que exista... obviamente existe um plano, né, de contingência em relação a algumas coisas para ser bloqueadas, para não chegar até dentro da indústria, mas não existe nada que hoje aconteça de uma forma que o papeleiro está se protegendo para que o digital não tome espaço dele. Isso ainda não, tá? Por quê? Porque este momento é muito oportuno para o papel que o mundo vive. A gente pode fazer um paralelo dentro da moda. E assim, eu sempre lembro da Miranda, do Diabo Veste Prada, né? Quando a gente faz aquela cara assim, a moda... Não, a moda traz quase tudo. Desde a hora da Revolução Industrial, a moda acaba levando tudo nas costas. A gente fala que dita ritmo. Dita ritmo. E uma das coisas que a moda tá, assim, bombando em tudo que se fala é uma frente contra a fast fashion. É tudo que é ao rápido e é onde você prioriza a qualidade para que dure mais. E aqui, a gente pode dizer, mediante isso que você está me falando, que o mesmo está acontecendo no papel? Exatamente. Onde a gente tem uma prioridade do valor da qualidade do papel em função justamente da durabilidade, para ele durar mais. Exatamente. O papel ele consegue entregar algo que é diferente de alguns outros tipos de insumo. Então, além dessa questão do sensorial, o papel ele consegue trazer esse enobrecimento. Então, você junta o toque, você junta a durabilidade e você junta o visual. Então, o papel ele é muito rico nisso. E os nossos papéis conseguem transmitir isso com mais clareza, com mais propriedades, vamos dizer assim. Isso que você falou, fazer uma observação é muito interessante, eu não vou citar a marca, mas nós atendemos um end-user específico e ele começou agora a se posicionar de uma forma onde ele trabalha muito com o PDV. Então, ele começou a estar muito mais agressivo... PDV é ponto de venda, né? Desculpa. Onde ele começou a estar muito mais agressivo no ponto de venda, que ele começou a se posicionar assim, não quero mais ser uma marca que leva até o ponto de venda um produto muito simples, que é caracterizado como uma marca simples. Ele mudou todo o seu portfólio, começou a atender, e é uma grande marca, tá? Aqui no Brasil. Começou a atender com papéis que tem textura, que tem algum tipo de acabamento diferenciado, porque ele falou, vou talvez diminuir tiragem, mas vou aumentar enobrecimento. Queria criar uma identidade visual mesmo, né, para a marca dele. Criar algo que trouxesse mais conexão com a marca dele, que é mais ou menos o que você acabou de falar. Mas olha que interessante, por outro lado, a gente vê, se eu não me engano, acho que foi em Milão, já está acontecendo, Paris, enfim. Grandes marcas estão levando conteúdos literários para dentro das suas lojas, fazendo roda de leitura, clube de leitura, com papéis, entre aspas, com livros com o selo das marcas, justamente trazendo essa ideia da... Olha como tudo a gente acaba entrando dentro de uma ideia, né? Beth, hoje a quantidade de livros que são lançados aqui no Brasil com guarda de livros sendo feita com papel especial é uma coisa extremamente crescente a passos a galope, né? Não porque é algo assim que cresce a cada dia o volume
de editoras que estão lançando livros com guarda de livro, com miolo de livro, com papéis diferenciados. Ai, eu acho incrível. Sim. Sou fã dessa ideia. Nós, A então, gente muito também. mais. Ontem eu vi um livro, acho que é do Senac, que eu fiquei encantada. A capa do livro, e isso vendido como livraria, era uma cartonagem. Absolutamente todo trabalhado, e você vê ali que tem trabalho de papel diferenciado, cores pensadas. É uma cartonagem a capa do livro. Caro, não consegui comprar, mas enfim, fica aquela coisa, tá lá na listinha dos desejos para uma hora conseguir fazer. Mas o papel, você está comentando, acho que é o que a gente comenta todos os dias no mercado. O papel, ele vive um momento totalmente diferente, e esse enobrecimento passa por essa diferenciação que as marcas tanto buscam. E também, agora vou só fugindo um pouco, mas eu acho que vem uma coisa muito especial. Por exemplo, uma pessoa que é leitora assídua, que gosta de livro, é uma frustração quando você pega um livro e passou algum tempo, o papel do livro está amarelado. Tá. Eu passo de vez em quando por isso, e às vezes dá uma dor no coração, porque são livros que você gosta. Você quer manter eles Exato. Né? Livro é memória efetiva, né? O livro. É verdade. E aí eu não sei, em compensação, eu tenho livros em casa que tem mais de 100 anos, que eram do meu avô e tal. E eles estão lá, estão amareladinhos e tal, mas o papel tá lá firme e forte. Então você vê o quanto é importante, né? Muito. Bom, vamos lá. A Blend Paper, conhecida, Laura, por oferecer papéis de alta qualidade para projetos artísticos nas suas redes sociais. Você compartilha bastidores das feiras e encontros, né, que você faz com os clientes. Com essas interações, como essas interações inspiram? Como que você traz isso para a Blend Paper? Essas interações nossas que nós fazemos tanto em feiras, eventos, visitas aos clientes e até mesmo nas redes sociais, é o que traz de fato a inspiração do criativo para nós dentro da fábrica. Então, como eu falei, nós como indústria, nós temos a possibilidade de criar, de inventar, de desenvolver. Então, é muito importante essa conexão, a gente entender o que está acontecendo no mercado. Nós temos até um grupo seleto de pessoas que nós participamos desse grupo, que nesse grupo tem designer, tem agência de publicidade, tem distribuidores, são nichos diferentes, mas que no final o propósito é o mesmo, é a gente entender o que o mercado busca, o que ele precisa, quais são as necessidades para a gente desenvolver soluções. Então, esse contato direto, a gente estar próximos desse público, do criativo, de feiras e de tudo mais, a gente, de fato, está buscando as atualidades, o que está acontecendo. Só para a gente entender, já dá uma... A gente está beirando aqui, o programa sai antes da Mega Artesanal, ou seja, quem está assistindo aqui vai ter a chance de encontrar com a Laura na Mega Artesanal. Aí eu sou uma artista que gosta de uma... né, quero entender melhor e tenho uma ideia. É com você que ela tem que falar? Pode falar. Pode falar. Gente, já entendeu? Deve falar. Por favor, procurem a Laura. Porque o Conecta é voltado justamente para artistas, né? Então, quando a gente vê... E a gente... vou fugir toda a pauta aqui agora, mas a gente vai ter a exposição dos artesãos, que são 200 e poucas obras, mas nessa exposta 100 e poucas, que uma mais linda que a outra, porque essas todas eu já vi, posso dizer de antemão, muita coisa com papel. Nós tivemos o prazer de ver algumas também, a gente achou a coisa mais linda. Então, e aí, quando você fala em arte digital, da onde a gente vê, por exemplo, dá licença que eu tô com obra lá, né? Eu usei a IA para criar, como se fosse uma capa de um livro, qualquer coisa do gênero. É isso que nós acreditamos, que isso vai existir. Sim. Vai, e é muito legal, porque você fala assim, não é a tua criação. Desculpa, todo o prompt que deu para gerar aquela imagem foi porque eu dei a viajada de falar que aquilo era aquilo que eu queria. E mais que isso, eu usei a técnica de transfer, né? O papel foi fundamental para mim ali. Total. Foi em cima do papel que... a outra, né? Sim. Mas é isso que a gente fala, Laura. Essa junção vai acontecer. Você colocou o input do que você... Toda a sua expectativa você gerou ali, aquilo gerou um conteúdo e você transferiu aquilo para uma obra. Entendeu? E na realidade, quando você faz assim, como jornalista, como designer gráfico de publicação, quando você cria uma imagem, a gente já usava a inteligência artificial, não artificial, mas a computação, né, para poder criar qualquer coisa. Então você desenhava, né? Só mudou, sempre foi. Sim.
Só mudou a forma de você. Em vez de Exato. você desenhar no papel, você dá um comando ali. Só que, assim, até chegar no comando que você quer, não é fácil, não é simples. Assim, colocou. Não, seria um pensamento quase que amador. Se você colocar, e acha que é o Google lá que faz, o Gemini que faz. Não, não é assim. É muito mais complexo e muito mais interessante. Mas vamos lá, volta para a pauta. Você gerencia as estratégias, né, Gustavo, que unem criatividade e negócio. Como a Blade Paper se posiciona para atrair tantos artistas quanto o mercado corporativo? Eu acredito que não é nem como a Blend se posiciona, eu acredito que o nosso produto já atrai vários artistas, né? Porque a Blend Paper, ela tem uma gama de produto muito grande, né? Mas acho que o nosso produto, e a gente foi aprendendo isso ao longo do tempo, tá, Beth? Eu até citei isso numa oportunidade de semana passada em um evento que eu estava, que nos últimos 5 anos nós aprendemos realmente a necessidade de ter lançamentos voltados ao público do artesanato, ao artista. Nós lançávamos produtos de alta tiragem voltados sempre a grandes projetos. Então, assim, a Blend Paper hoje, ela se posiciona como? Ela lança produtos entendendo que todos os seus lançamentos e toda a sua estratégia comercial passa por 3 grandes pilares. E o pilar do artesanato somado a essa questão do artista de forma geral, assim, né, de forma genérica falando, ele é aonde nós temos um pilar de decisão. Então, hoje, toda a nossa estratégia, todos os nossos lançamentos, tudo que gira em torno da Blend Paper é voltado em cima de uma avaliação que nós fazemos dos papéis que a gente vai lançar, se vai ter aplicação, se não vai ter aplicação, onde isso pode ser aplicado, como que isso vai ser manuseado, se isso vai ter corte, vai ter vinco, se vai ter cola, se não vai ter cola, precisa ser livre de ácido, não precisa ser livre de ácido. Então, são várias coisas que a gente coloca hoje dentro do nosso produto, que o próprio produto carrega o que vai acontecer no mercado, né? O Color Plus, ele é o carro-chefe do que acontece lá na ponta, porque todo mundo que fala de papel colorido, a gente até brinca. É Color Plus, não tem Color como, Plus, né? as pessoas, a gente sempre fala, é genérico. Então, tudo que envolve papel colorido, envolve arte, envolve criatividade, a gente fala que é Color Plus. E tudo que a gente lança em cima disso é voltado a entender. E sem contar que é uma oportunidade de alquimias, né, que podem acontecer. Então, por exemplo, você tem todos os materiais. Hoje, por exemplo, se a gente vai falar assim, por exemplo, bordar papel. Pode. Como que é a resistência desse papel para ser bordado? Exato. Né? E como que você faz isso? Você só vai poder saber isso se você conversar com uma bordadeira que provavelmente, que tem uma oportunidade, vai lá na Mega, vai ter o espaço lá das bordadeiras, é com ela que você tem que conversar para entender como que isso funciona. É tão interessante isso que você falou. Nós somos uma empresa de 135 anos. E o Color Plus existe há mais de 45 anos. Quando nós sentamos para entrar no mercado fortemente de artesanato, a gente já estava lá dentro, né? Porque a gente já vivia aquilo, mas nós não trabalhávamos aquele mercado de forma tão intensa. Quando nós começamos a entender cada vez mais do mercado de artesanato, cada vez mais das necessidades, nós mudamos uma linha de 45 anos, toda a composição química dessa linha para atender o público de artesanato. Porque nós entendemos, naquele momento, conversando com pessoas, na Mega Artesanal, tá? Eu falei até pro Vander em uma oportunidade que a Mega Artesanal ela faz as melhores pesquisas para nós. Então, dentro da Mega, nós descobrimos que se eu continuasse fazendo Color Plus, que não fosse livre de ácido, eu estava trazendo um problema pro artesão. Só que para nós, voltando, era a grande tiragem. Então, a grande tiragem não precisava. Pedia, né? E aí, nós fizemos o quê? Nós relançamos, né, as 45 cores do Color Plus. Livre de ácido. Todas livres de e ácido. vem em função do scrap, isso. Exatamente. Sim. Por quê? Por causa da cola, por causa de várias coisas. Então, nós fomos entender. Então, assim, para você entender o quanto o artesanato, o artista, o quanto tem importância dentro da Blend Paper hoje. Ou seja, é um grande caldeirão de experiências ali que vocês, para tirar sem dúvida. Maravilhoso isso, gente. Eu gosto dessa ideia de onde a gente coloca um mix, né? Conecta uma coisa com a outra e você cria novas possibilidades. Porque não tem fim, né? Não tem. Enfim. Você já fala, aliás, você fala, né, que o papel conta história, né? Conta história. Eu acho que é bem, ele pega por aí, papel né? Conta história, entrega história, papel entrega conceito, entrega vida. Eu falo que o papel, ele consegue unir pessoas, histórias, montar novas histórias e entregar novos futuros. Eu acho que o papel, ele tem eu sou apaixonado por papel, então dá pra ver, né? Então eu falo que tudo que a gente pode ter essa junção entre o que a gente
cria, vive, etc. Com o papel vai te entregar como alguma você coisa. diz, né? Ele potencializa as narrativas, né? Do que pode acontecer, né? Agora, me conta uma coisa. Quais são os maiores desafios de trabalhar com papéis especiais hoje? Desde a logística. Aliás, a gente entra aí. Logística, ESG, carbono, né? Emissão de carbono. A gente entra. Quais são as tendências globais para a papelaria, para fazer com que a gente use o papel feliz, né? Trazendo assim, tô dentro do... Sim. Acho que hoje muito se fala sobre sustentabilidade, né? Que é o que tá mais em alta. E isso é o que a gente pode falar com propriedade, porque os nossos papéis todos são certificados, tem essa questão da sustentabilidade, estamos cada vez mais indo atrás de novas fibras, de desenvolvimento de novos produtos, e eu acho que essa é uma nova realidade, né? Se a gente, que nem a gente falou da questão da inteligência artificial que você comentou, acho que é uma realidade paralela ao papel, essa questão da sustentabilidade, de lançamento mesmo de produto. Quando você fala do algodão, da fibra de algodão para papel, eu já queria saber como que é, né? Já fiquei morrendo de vontade de ver. O que acontece hoje é que, assim, o papel, aqui no Brasil, quando a gente fala de indústria papeleira, se fala de fibra de eucalipto de fibra curta ou de fibra longa, né? Isso que a Laura citou é muito interessante, que a indústria papeleira passa por uma mudança. Ela tenta se desconectar da fibra curta ou fibra longa. Ela tenta se conectar em fibras alternativas para trazer dentro soluções de papéis diferentes, porque o mundo clama por ESG. Pede isso. Né? O mundo hoje, a gente não consegue sentar com nenhum end user se não for onde a gente consiga ter um manual de ESG. Né? Apresentar um portfólio diferente, né? Exato. Por exemplo, vou fazer uma pergunta muito absurda, mas, por exemplo, a gente consegue fazer, por exemplo, do bagaço da cana, você tira tecido hoje. A gente tira de bagaços, por exemplo, de palha de arroz, sei lá, de papéis que possam ser... Sim. Vou te dar algumas informações que talvez você vai ficar ainda mais feliz, então. Nós lançamos recentemente um papel feito com 100% de fibra de cacau. Nós lançamos recentemente um papel feito... Gente, é de chocolate. Exato. Entendeu? Amor, Exato. Tem cheiro. Tem cheiro de chocolate. Ah, para. Tem cheiro. Vai ter na Mega? A gente vai levar na Mega. A gente vai levar. Nós lançamos um papel feito 100% com fibras de tecido, que é de um parceiro que estará na Mega, que é da Euroroma. Nós lançamos para ele fez uma parceria conosco e trouxe essas fibras para nós, para a gente poder fazer esse papel. Gente, é incrível, Euroroma. Muito, incrível. Eles são. Nós lançamos recentemente um papel feito com borra de café. Gente, além do que você lê o futuro, o papel já sai com... Exato. E agora nós estamos num desenvolvimento avançado e no final, né, que é da palha de milho. Que maravilhoso. De uva também. É verdade. Bem de lembrado. uva. Lançamos do bagaço de uva, feito de 2 fibras de uvas diferentes, com papel para 100% desenvolvido para a concepção do bagaço da uva. Gente, é maravilhoso isso, né? E isso, Beth, é o que a Laura falou, que ela citou de ESG, que esse movimento que acontece de como que nós estamos olhando, certificação, isso é uma coisa que, claro, nós estamos nos conscientizando, é um trabalhinho de formiguinha, né? Mas este é um trabalho que nós estamos fazendo que é árduo. Por quê? Porque existe uma resistência muito grande por parte de grandes, né, corporações, porque é uma mudança drástica, paradigma, né? Vocês estão quebrando. Exato. Mas eu posso, assim, te falar com um pouco de experiência que eu tenho. As empresas que não se conscientizarem em relação a isso, nós vão estar fora do mercado, né? Então, nós estamos agora, nosso time de P&D, de desenvolvimento de produto, passou de 4 pessoas, nós temos um time hoje de 9 pessoas dentro da fábrica, que passam 24 horas do seu dia de trabalho ali, desenvolvendo soluções de fibras alternativas para o futuro. A gente já está pensando há 5 anos. Para frente. Mas tem que ser assim mesmo. Porque o que acontece? O Color Plus, ele é lindo, maravilhoso e ele nos entrega um resultado fantástico. Mas eu vou precisar ter o Color Plus com outra fibra também. Porque a pessoa vai falar, eu quero o amarelo, eu quero o Los Angeles, o canário, o Tahiti, mas eu quero ele não com a fibra curta, eu quero esse papel reciclado.
Mas olha que maravilhoso isso para quem é criativo e quem artista, e aqui a gente está falando com o artista. A hora que você faz, abre possibilidades de papéis diferentes, que dão resultados diferentes consequentemente daquilo que você faz. A aplicação, como que reage a tinta acrílica, aquarela, o crayon, como que ele reage em cima desses papéis? Qual o efeito diferenciado que pode dar para o meu trabalho e acrescentar ele como criatividade? Para quem pensa em criatividade, eu acho que isso é um oásis. É o que a gente quer. De poder ver possibilidades e coisas novas sendo criadas a partir, como desenvolvedor mesmo de técnica, além do que você tem um desafio não só como que eu desenvolvo essa técnica, né, de criar. E uma coisa muito fantástica que vem forte acontecendo, Beth, é assim, as grandes marcas começam a viver muito essa questão de eu quero me associar a produtos, né, que tenham essa questão do apelo do SG, mas eu quero que isso se torne algo sentido. Eu quero que isso se torne algo sensorial. É uma experiência prazerosa, né? Você tem que... justamente As isso que vai te empresas que nos cativar. procuraram, né, Laura, eles falam assim, nós queremos esse papel, mas nós queremos que o consumidor no ponto de venda tenha acesso a essa caixa, mas que essa caixa, que transmita para ele que esse papel é um papel reciclado no toque. Uhum. Não apenas com um selo. Uhum. Então, não quero que coloque calandra nesse papel, que é um amassamento, a calandra, né? Eu quero que esse papel tenha, na hora do toque, que a pessoa sinta no ponto de venda, né, da percepção do papel, né? Então, isso vai acontecer de forma... E a gente está sentindo isso nos últimos 24 meses, aí, os últimos 2 anos, de forma... amassando a nossa... Muito agressiva, E na Mega a gente vai poder ter acesso a esses papéis como... Nós vamos levar na Mega. Sim. Ai, gente, quero ver todos, gente. Pelo amor de Deus. A minha curiosidade. Cheirar todos. E agora me conta uma coisa. A gente sabe, e a hora que a gente vê o quanto vocês apoiam as exposições, os eventos que acontecem. A própria Artesãos vocês estão patrocinando, né? De uma forma bacana. Há pelo menos 5 anos tem sido uma parceria com a WR e mais recentemente com a WR Arte Galeria com o evento que está acontecendo. O que a gente pode esperar para esse ano? O que a gente vai ver? Laura, pode falar o que a gente espera para esse ano com essas parcerias e tudo que a gente está esperando. Vamos falar um pouquinho de tudo que a gente falou com o Vander e com o Efraim nas últimas oportunidades. Se quiser falar um pouquinho, fica à vontade, porque a Laura ela fala com mais detalhe. Imagina. A gente vem desenvolvendo um trabalho bem legal com a WR e esse ano a gente vai estar desenvolvendo a questão, né, do livro, do Ai, gente, o livro Uma Ansiedade. Nós também estamos. Que inclusive vai ser lançado, né? Na Mega, se Deus quiser, a gente está com ele. Ele tá tão lindo. Vira aquela coisa suspeita, né? Mas pra gente é filho, né? Só não tem como não achar bonito. E nós vimos, né? Nós tivemos recentemente lá com eles e nós vimos todas as obras, fantástico. E acho que o papel, ele não tem limite, né? Tem muitas coisas. Então, eu acho que esse ano a gente ainda tem muito a desenvolver. Ficamos até à disposição do que a gente pode estar contribuindo, estar ajudando. Esse ano a gente vai então participar dessa parceria, né? Que nós vamos fazer com o livro. E tem a questão do que a gente vai fazer com o Vander no desenvolvimento, de tentar, além dessas obras que foram feitas, nós colocamos na mesa para o Vander para ele pensar e estruturar isso de uma forma que a gente consiga ampliar este projeto, sim. Né, de uma forma voltada a muito mais, obviamente que é aberto, né, para o artista pensar, criar e etc. Mas a gente falou, Vander, vamos pensar de uma forma que a gente consiga transmitir não só o envio da tela, vamos enviar algum kit de papel junto para ser criado, vamos enviar alguma coisa de papel feito de algodão, como você citou, para ter o contato da aquarela, do nanquim, do que for que possa ser interessante. Mas uma parceria com o processo também, né? Todo o processo da criação, da obra, da arte. E uma coisa que a gente vem tentando desenvolver também, Beth, junto com a WR, junto com o Vander nesses projetos, de que forma que a gente consegue disseminar mais o lado artístico
de forma muito mais conectada com a indústria papeleira aqui no Brasil. Porque a indústria papeleira aqui no Brasil, e a gente fala isso sendo um papeleiro, sendo uma indústria, a indústria papeleira está muito voltada ao que eu falei aqui já umas 10 vezes, a grandes tiragens. Uhum. E a questão artística não está só voltada à tiragem, ela está voltada muito mais do que isso, né? É uma coisa que eu sinto muito falta, por exemplo, se a gente vai para fora do país, a gente consegue enxergar e conhecer pequenos locais, pequenos ateliês, não vou chamar de ateliê porque não é ateliê, mas são lojas pequenas onde você tem acesso ao papel bom, à tinta boa, de uma forma intimista, onde o artista consegue ter um contato direto com o produto, mas de uma forma... E aqui a gente vê muita dificuldade, não tem isso, não vira, né? Não tem. Então, a gente comentou isso até com o Vander nas nossas últimas conversas. Até a Laura trouxe um assunto e falou assim, de que forma que nós podemos fazer que o artista possa estar mais próximo da indústria papeleira para ele também ditar ritmo. Por que ditar ritmo? Talvez, a gente está falando de fibra alternativa. Tá, perfeito. Mas... que tipo de papel, ou que tipo de necessidade que existe para enriquecer alguns trabalhos feitos por alguns artistas aqui no Brasil, né? A gente sabe, no passado, quando a gente era uma empresa multinacional, nós fazíamos papel que secava na tela, demorava 5 dias para fazer um papel, era feito de forma manual, a gente fazia tela para artista, colocava para secar no sol, voltava para dentro do armazém quando acabava o período de luz, voltava no dia seguinte. Era papel totalmente manual. E por que a gente não pode fazer isso aqui? A gente não pode fazer porque não existe uma demanda ou porque a indústria papeleira se fecha para essa demanda. Então, eu estou jogando contra nós mesmos, mas mostrando assim... Mas talvez eu bote um pouquinho mais de lenha na fogueira. Talvez a gente entre também aí dentro dos próprios lojistas como um empecilho para isso. Exato. Onde você coloca... Assim, às vezes o próprio lojista, que seria essa ponte entre o artista e a indústria, e talvez... envolver esse lojista para trazer essa possibilidade. Mas aí que está o ponto que a gente comentou, né, com o Vander. O que nós queremos fazer? Que a indústria papeleira, junto com a força que existe dentro da WR Art, que a gente possa empurrar isso para fora e que isso chegue na ponta. Porque se o artista demandar e se a indústria fizer acontecer, automaticamente isso vai acontecer, vai circular, né? E assim, você vê obrigado, né? Não vai não vai. E esse enobrecimento de produto, esse enobrecimento de um projeto, esse enobrecimento de algo artístico, precisa passar por dentro da indústria. E a indústria precisa acreditar que existe um canal lá fora para ser consumido, né? Então, até a Faiga comentou, vocês são super comerciais. Somos, porque a gente quer fazer vender, quer fazer acontecer e etc. Óbvio, mas a gente também vê o outro lado que nós também precisamos trazer ferramentas necessárias, né? Substratos possíveis de aplicação. Então, a indústria papeleira passa por um movimento de, olha, nós estamos abertos a fazer isso. Porque antigamente nós estávamos totalmente fechados, né? Mas hoje a indústria papeleira fala, nós estamos abertos e precisamos fazer isso. Porque a indústria papeleira no Brasil, de forma geral, não olha para isso. Por quê? Porque a gente está ligado à tiragem. A gente não está ligado ao que vai acontecer do artista XPTO, do projeto, do papel, não, tá? Mas existe um movimento contrário hoje. Esse movimento contrário é por uma necessidade, não só da indústria, mas uma necessidade de ofertar coisas diferentes. Eu acho que assim, o mundo como um todo, a gente até falou um pouco antes de começar, a gente está passando por uma mudança geral em todos os sentidos, todos. E eu acho que justamente uma das mudanças que a gente precisa se antepor é justamente nas relações interpessoais entre empresa, indústria e a forma de comércio de tudo. Exato. Né? O capitalismo em si, ele precisa ser repensado. Né? Da forma que ele vem vindo, ele não sobrevive. Né? Exato, Ou ele muda. E como que a gente muda? É só justamente na hora que você cria conexão entre as coisas e em cima disso você cria novas teses em cima do que já existe. Né? Essa experiência Então, acho que é por isso tão importante justamente essa aproximação entre a indústria e a ponta, né? Eu sempre brinco, né? Que o artesão ele é a ponta do pincel, né? Ele pinta e ele leva o resto, né? Que é o cabo, que é a gente. Mas quem é a ponta que está ali fazendo desenho é o artesão. Então, com ele que a gente tem que conversar. Exato, é com ele que a gente vai trazer essas respostas. E é mais ou menos o que a Laura citou no começo, que é ele que nos dá o termômetro.
Ele que nos dá a pesquisa, ele que nos fala o que vai acontecer. Por isso que ela tem tanta conexão com esse outro lado, porque ele que fala para nós, isso vende, isso não vende, isso aplica, isso não aplica. O papel é tendência, né? É o que está acontecendo. E às vezes Cor, também textura. a gente colocar o artesão também precisa se conhecer. E a gente ainda tem uma outra questão. A gente tem artista, artesão, manualista. A gente tem algumas classificações onde o artista sabe o lugar que ele tem de fala. E ele Sim. tem uma postura. O artesão não. O artesão, às vezes, ele não tem aquele entendimento de que ele é, sim, um provedor de... Importante. Sim, sim. É verdade. Ele uma faz falta- a diferença. Então, talvez a gente trazer esse conhecimento, essa luz para ele. Não, Importância, e eu acho que justamente artesãos, a gente entra voltando para o projeto que vai acontecer na Mega, ele traz esse empoderamento que o artesão estava precisando. Onde ele coloca, ele nivela o trabalho do artesão no mesmo patamar de qualquer artista, porque na realidade ele também é. O artesanato vira a arte à medida que ele é usado, a técnica artesanal é usada para contar alguma coisa. E ele conta, né? A gente Sim. tem todos aqueles personagens sendo contados por uma técnica artesanal, então é arte. Sim, sim. Então, esses entendimentos que a gente precisa trazer à luz para com que ele fala. Mas me conta uma coisa, Laura, como que a comunidade criativa pode se aproximar da Blend Paper? Qual que é o caminho, qual que é a rota aí para a gente chegar? Eu acho que nós somos super abertos em relação a essa comunicação mais estreita. Então, tanto questão de rede social, a gente está muito presente em feira, em evento, então a gente sempre busca nos mantermos próximos dessas pessoas, a gente sempre filtra as ideias, sempre procura entender da melhor forma possível para levar para dentro de casa, para ver o que é possível, o que sim, o que não. A Mega também tá aí para isso, acho que a Mega é o nosso filtro de muita coisa, né? Total. Muita coisa. E nós somos super abertos, nós como indústria, como né, fabricantes, a gente está sempre à disposição ao entendimento das necessidades, isso funciona, não funciona, essa cor é bonita, não é, dá certo, não dá, vende, não vende. Então, eu acho que nós como um todo somos super abertos em relação a isso. Acho que você pode te dar. Mas aí a gente chega Principalmente- pelas redes sociais, por e-mail, site, como que a parte prática de... Laura, como eu falo com você? Como que eu te Acho acho? que a parte mais prática nossa são nas redes sociais Nas e no site, nas né? redes sociais, no site. O site também ele é voltado ao nosso setor de marketing, então todas as ideias que as pessoas nos dão, procura, liga, toda ligação, a gente que atende, a gente prontamente responde, ajuda. Então, @blendpaper? isso, @blendpaper, e tem o Papel Color Plus também. Tem Tem tá. Papel Color Plus. Isso a gente acha no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Sim, Tudo. sim. É, Todas as redes todas sociais. as redes Todas as sociais. Todos têm os mesmos canais. Tá. É o blendpaper.com.br, o Papel Color Plus também.com.br, o Facebook, o Instagram e o O LinkedIn. É ótimo. E no LinkedIn você acaba trabalhando para quem quer mais pro lado do empreendedor, onde vocês trabalham mais... O LinkedIn vai muito mais voltado à questão da distribuição, revenda, muito mais a questão de gerir negócio em si, né? A fazer o negócio acontecer, vamos dizer assim, financeiramente. Mas, por exemplo, uma pergunta, vocês estão abertos, por exemplo, eu tenho uma empresa X, sei lá, de bolsa, e eu quero desenvolver uma embalagem especial com papel que tem a ver com a minha bolsa, com o conceito, e Nós aí é por meio desenvolvemos. ali que a gente consegue desenvolver. Exato, Sim. exato. Tá. A gente desenvolve, na realidade é assim, mas só para você ter uma ideia, tem gente que pergunta assim, Laura, Gustavo, equipe, tem todas essas cores, mas essas cores não são as cores que eu gostaria que tivesse na minha sacola. Eu quero desenvolver uma cor diferente. Óbvio que tem uma tiragem X, né, de um limite, que é uma indústria, mas a gente desenvolve Pantone de acordo com a necessidade do cliente, entendeu? Entendi. Então, desenvolve Pantone, textura, gramatura, acabamento, qualquer coisa. de acordo com a necessidade. De acordo. Pra você ter uma ideia, a gente desenvolve uma cor nova, um produto novo em 3 dias. Em 3 dias. Se Caramba. você mandar um exemplo, um Pantone, algum pedacinho de alguma
de alguma amostra, alguma coisa, eu não em 3 consigo dias. parar de A pensar. gente desenvolve. E toda essa pergunta que na minha cabeça tá assim: se eu tivesse uma coisa de chocolate, eu fazia a embalagem com papel de chocolate. Se eu tivesse uma vinícola, eu faria o rótulo com o de vinho. Na minha cabeça Acho que fica. ela falou justamente E eu vou te falar o uma- motivo do qual foi criado os Exato, papéis. eu vou te falar que- justamente isso. É isso. E eu vou te falar que esse papel de chocolate Ai, meu Deus. foi talvez criado por essa empresa que você está imaginando, que solicitou para nós, e ela abriu para todo mundo, porque ela falou assim, eu quero um mundo sustentável, eu não quero patente. Não quis patentear o papel porque ele queria que os outros também utilizassem Eu não me incomodo de o falar, mesmo Cacau papel. Show? Não. Não? Na realidade, a Cacau Show é uma empresa que está introduzindo o produto agora, Uhum. mas começou pela Dengo, Ah, maravilhoso. que a Dengo fez todos os ovos de Páscoa embrulhados em papel. Ah, é verdade. É. Eu ganhei. E aí esse papel era Chocolate. feito por nós. É. Maravilhoso. E agora passa por mais 2 grandes empresas que estão com o mesmo conceito, que já que você citou, eu vou citar aqui, que é a Copenhague desenvolvimento. e que é a Porque é Cacau importante Show. a gente entender o quanto isso é relevante, Sim. né? Sim. E a hora que você fala da Dengo, por exemplo, a gente sabe o quanto a Dengo também usa o trabalho artístico dentro das suas embalagens, Sim, dentro dos seus produtos. muito. A Dengo trabalha 2 coisas que têm total conexão conosco, essa questão que você falou do Uhum. artístico e cor. Tudo tem cor. Tudo tem cor. Tudo Então, tem cor. e aí é a hora que a gente tem que entender que se a gente não dá a mão e conecta, a gente É isso aí. não vai para lugar nenhum. É isso aí. Então é isso aí. é maravilhosa a ideia. E muita coisa manual. Muita coisa manual. A manualidade está presente em basicamente tudo, né? Muita Essa- coisa. O processo é muito manual. E na realidade hoje é o que dá valor, né? É o que A dá hora valor. Que você entre Sim. o artesanal entrando É. com um valor agregado de potência, Sim, né? sim. De valor de mercado mesmo, né? Mas Sim. o ponto, assim, a cereja do bolo nós não queremos patente. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Parabéns para eles. Parabéns. E de vinho também foi o mesmo caminho? De vinho foi o mesmo caminho, né? Foi o cartucho, né? Foi o cartucho do vinho e o A sacolinha, né? E o rótulo. o rótulo do vinho. Foi a mesma história. Queremos mais sustentabilidade, de que forma que nós podemos começar a fazer isso. E o interessante é que o bagaço da uva, né, para essa marca, era um problema. Porque ele gerava aquele bagaço e ele não tinha o que fazer com Ó, aquilo. eu né? só acho que a WR Art podia criar uma exposição com papéis de Só com vinho esses papéis. apresentando numa adega. Só achei. Só tá? achou, né? Jogou no ar. A gente Achou legal, né? Joguei pro ar, joguei pro universo e a gente vai lá pra beber, de Exato. boa. Mas Acho que mais ou menos. essa história é interessante que a Laura tá falando. Era um problema Era um o bagaço, problema. né? Eles não tinham Sim, como descartar, imagino. porque era muito. Era Aham. um consumo muito grande, né? Para utilizar como insumo ali do produto dele. Então, ele não tinha como descartar. Aí veio a ideia. A ideia de fazer uma reunião para tentar desenvolver. Deu certo, desenvolveu. E é sucesso esse papel. sucesso, E ele é é um lindo. papel- Maravilhosa Ele a é ideia, lindo. quero ver. E foram feitos 2 tipos de bagaços de uvas diferentes, que um é um cartucho e o outro é a sacola e o rótulo do vinho. E são tiragens grandes. A gente acha que essas empresas têm tiragens Que pequenas. o consumo é pouco. são né? tiragens O enormes. povo gosta de um vinhozinho. gosta. O povo gosta. Gente, eu acho maravilhosa a ideia. Olha quanta coisa a gente veio aqui para falar de uma parte específica, mas a hora como as possibilidades que Sim. são São enormes. criadas depois que a São gente enormes. conversa. A gente justamente esse o objetivo do WR Art Conecta, justamente criar conexões e criar ideias. A gente já está chegando no final, ficaria aqui o dia todo conversando com vocês, mas Nós a também. gente queria abrir o espaço aqui para vocês fazerem suas considerações finais, lembrando que vocês estão na Mega Artesanal, que acontece entre os dias 5 e 9 de julho, aqui em São Paulo. E como que vai ser, né? Conta pra gente. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a Beth, agradecer a Faiga, agradecer o Vander, a toda a equipe da WR, né, pelo convite. Maravilhosos. Para nós é uma oportunidade sempre rica de poder vir falar, explicar um pouco do nosso mundo. Estaremos na Mega Artesanal de uma forma diferente dos últimos anos, mas de uma forma muito presente na questão de explicar sobre lançamento, explicar sobre novos produtos, trazer essa questão dos papéis que a gente acabou de lançar recentemente de Maravilhoso. fibras diferentes. A Mega Artesanal é o momento que a gente espera do ano todo. A Mega Artesanal dita o nosso ritmo para o ano todo em relação a lançamentos, a tendências, a produtos e tudo que vai acontecer. Uhum. A gente se prepara o ano todo para poder ter o maior laboratório que existe, que é a Mega Artesanal.
né? Uhum. A gente trata a Mega Artesanal hoje, dentro da nossa companhia, como o start para 2026 para 2027, porque ela realmente é onde a gente começa a subir o novo degrau do próximo ano em relação a tudo que ela entregou para nós, de possibilidade, de tudo que está acontecendo. Então, vão nos visitar na Mega, vai ser uma oportunidade e sem dúvida alguma, uma troca importante entre todos nós, né, para poder ditar ritmo, entender o que está acontecendo e o que a gente pode contribuir para vocês. E, novamente, obrigado pela oportunidade. Maravilhosos. Eu sou suspeita em falar da Mega. Ah. Eu tenho uma memória afetiva muito grande da Mega, porque meu segundo dia de trabalho Foi na Mega? Eu já fui pra Mega. Eu ainda não Meu sabia Deus do direito. céu. Falei, Laura, o que eu fica ia cegado, tem fazer. logo que você fazer. Tranquilo, né? Tranquilo. Assim, 120 mil pessoas. E nós que somos do interior, para chegar na Mega no primeiro horário, a gente saiu acho que 4 horas da manhã. Eu imagino. Eu não sabia o que eu ia fazer ainda, e foi o meu primeiro contato com o artesanato, com a manualidade, com esse público. Então, Ou seja, eu tenho um carinho se muito você grande pela aguentou o Mega. primeiro dia, o amor é de verdade. É de verdade. Exatamente. Como? Eu tenho um carinho muito grande. Eu falo que todo mundo tem aquela data preferida, né? Do Uhum. ano, meu aniversário, Natal, Ano Novo, a Mega tá no meu top 5. Eu adoro, é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito A desse gente vive, contato. né, pra Mega. A gente vive, uma a gente vive. coisa. É um contato, eu acho que é uma energia muito gostosa. Eu gosto confesso pra vocês muito. que não começou a Mega ainda, mas já veio me dando certo banzo. Nem começou, nem passou, mas eu falei assim, gente, mas já fiz, que nem o livro, a gente já acabou. Aí eu fico assim, então Ai, tá, meu o Deus, que eu vou mas fazer que agora, né? Você começa a dar uma certa angústia, sabe? De você não estar na preparação. Mas eu Enfim. gosto muito. É. Nós estaremos lá do primeiro ao último dia, do primeiro até o último horário. Maravilhoso. Quero ver todos vocês lá. E o que vocês precisarem. E já que você está Pode usando o contar. Color Plus, fica Tô o de Color convite, Plus. quero que você lá e todo mundo da Blend Paper, no espaço, o que eu fiz para usar na Mega, vestindo a camiseta da Color Plus para mostrar Nós vamos, pode deixar. que a gente vai estar lá. Eu combinei com o Wander que eu vou vestida de livro. Ah, eu fiz pra Mega, exato. Caracterizada. Enfim, muito obrigada. A gente queria agradecer mesmo de coração a Laura e o Gustavo por essa conversa inspiradora. E hoje aprendemos como o papel é muito mais do que um suporte, uma ferramenta de transformação artística e de negócios. Lembrando que para conhecer mais sobre a Blend Paper, sigam @blendpaper no Instagram e não esqueçam, estaremos juntos no stand WR Arte Galeria, que está cheia de novidades da Mega Artesanal que acontece entre os dias 5 e 9 de julho em São Paulo, na Expo São Paulo. Das 10 às 18 horas, o evento mais esperado do ano para o mercado de arte e artesanato. WR Arte Conecta, a sua conexão com a arte.